pessoal. Esta é mais uma entrevista da quinta temporada do nosso podcast sobre funcionalismo linguístico, vinculado ao Grupo de Estudos em Funcionalismo, GEF, da Universidade Federal do Ceará, UFC. Meu nome é Janiele, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Linguística, o PPGLIN, da UFC, e faço parte do projeto Linguística Funcional Integra, que é coordenado pela professora doutora Nádia Paulino Pessoa Prata. Hoje eu converso com o professor Dr. Rodrigo Nogueira Machado e o professor Dr. Jair Barbosa da Silva, pesquisadores do grupo de pesquisa Corpos de Libras. Durante a entrevista, contamos com o apoio dos intérpretes Diego e José Nilson, que garantem o acesso em Libras. Para dar início, apresento um breve panorama da trajetória acadêmica e profissional do professor Rodrigo e em seguida do professor Jair. Para dar início, apresento um breve panorama da trajetória acadêmica e profissional do professor Rodrigo e em seguida do professor Jair. O professor Rodrigo ele possui graduação em Geografia, bacharelado pela Universidade Luterana do Brasil, em 2007. Graduação em Letras Libras, licenciatura pela Universidade Federal de Santa Catarina, em 2010. Mestrado em Linguística pela Universidade Federal de Santa Catarina, em 2016. E doutorado em Letras e Linguística pela Universidade Federal de Alagoas, 2018, com doutorado sanduíche pela Universidade Humboldt Berlim, na Alemanha. Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal do Ceará, coordenador do projeto do Inventário da Língua Brasileira de Sinais da região de Fortaleza, vinculado ao UFC, sob a coordenação geral da professora Ronice de Quadros, da Universidade Federal de Santa Catarina, no âmbito do Inventário da Língua Brasileira de Sinais e membro da Comissão de Assessoramento Técnico-Pedagógico em Libras, do INEP-MEC. Também é consultor em legendagem para surdos e ensurdecidos, LSE, do Grupo de Pesquisa em Legendagem e Audiodescrição, LEAD, do Laboratório de Tradução Audiovisual, LATAV, da Universidade Estadual do Ceará, UES. Tem experiência na área de letras, com ênfase em Libras, atuando principalmente nos seguintes temas: sociolinguística, línguas em contatos, interpretação e tradução e língua de sinais internacional. Já o professor Jair é doutor em Linguística pela Universidade Federal de Alagoas, UFAL, título obtido em 2010, e realizou seu pós-doutorado em 2019 na Universidade Federal de Santa Catarina, com foco em estudos sobre a língua brasileira de sinais. Iniciou sua trajetória acadêmica na graduação em Letras Português e suas literaturas, concluída no ano 2000 pela Universidade Estadual da Paraíba. Em seguida, deu continuidade à sua formação com mestrado em Linguística, defendida em 2006 pela UFAL, e mais tarde com uma especialização em Linguística e Língua Portuguesa, realizada entre 2009 e 2010. Desde 2013, atua como professor da Universidade Federal de Alagoas, vinculado ao curso de Letras Libras e ao programa de pós-graduação em Linguística e Literatura. Sua produção acadêmica e atividades de ensino se concentram em 4 grandes áreas: a linguística, a Libras, a linguística de corpos e a documentação da língua brasileira de sinais. Olá, professores, sejam bem-vindos ao nosso podcast sobre funcionalismo linguístico. É um prazer tê-los aqui conosco. O tema de hoje é unidades oracionais complexas na Libras para ataques na Libras. Para começarmos a nossa conversa, professores, eu gostaria que vocês explicassem como vocês definem o conceito de parataxe no contexto da Libras? E em que aspectos ele se diferencia das estruturas sintáticas da língua portuguesa? Boa tarde, Jane, boa tarde, professor Rodrigo, os intérpretes, Diego e o outro rapaz que vai estar aí alternando com o Diego, cujo nome eu esqueci agora. Gostaria primeiramente de agradecer pelo convite para participar desse podcast, dividindo esse espaço aqui com o Rodrigo, né, esse pesquisador aí da UFC, um pesquisador de mão cheia. Tive a honra de orientá-lo no doutorado e muito mais aprendi do que orientei. Então,
respondendo à primeira pergunta, e eu vou retomar aqui o roteiro, porque eu acabo esquecendo da questão, mas inicialmente eu vou dar uma resposta do ponto de vista mais teórico, especificamente a essa primeira pergunta, e aí, na sequência, o Rodrigo fará os complementos, né, e trará os exemplos em Libras, e aí a gente vai fazendo aqui essa troca. Então, quando a gente fala em paratax, né, a gente está falando de um conceito teórico dentro da linguística funcional que se aproxima bastante do conceito de coordenação, né? Então, todo mundo já na escola, né, ouviu esses dois grandes campos, né, da sintaxe, que é a coordenação e a subordinação. Quando a gente fala de coordenação, a gente está falando de um processo sintático, né, em que duas ou mais sentenças, estruturalmente, elas se equivalem, né? Quando eu falo estruturalmente, eu estou dizendo, obviamente, sintaticamente. Dentro da linguística funcional, especificamente, o conceito de parataxe, embora em muitos aspectos ele se aproxima de coordenação, mas tem uma diferença aí marcante, por isso que a gente justamente usa outro termo, que é a seguinte: eu tenho duas sentenças que são completas, vamos dizer assim, ou seja, elas têm um sujeito, verbo e um complemento, mas elas são interdependentes semanticamente. Então, basicamente, o que diferencia, né, o conceito de coordenação e de parataxe passa por aí, né, quando a gente pensa em termos de linguística funcional, né? É importante a gente entender que não existe um funcionalismo, né? Na verdade, existem várias perspectivas que são pautadas no uso, que, portanto, a gente chama de linguística funcional. Então, a gente tem, nos Estados Unidos, por exemplo, o Givon, né, que é um grande expoente do funcionalismo, mas quando a gente vai para a Europa, a gente tem na Holanda o Dick, o Hengevelt e outros tantos funcionalistas, né? Então, cada um deles vai por um caminho específico. Aqui no Brasil, a gente tem uma grande pesquisadora, né, que faleceu recentemente, que é a professora Maria Helena Moura Neves, né, que era da Unesp, e faleceu recente, e deixou um legado enorme para a gente em relação a isso. Esses estudos, em geral, são voltados para línguas orais, e recentemente, né, com esse boom dos estudos voltados para as línguas de sinais, especificamente aqui no Brasil, a gente tem estudos relevantes, né, na área de linguística funcional, com a professora Angélica, o sinal da Angélica é isso aqui, na Unesp de Araraquara, no meu doutorado eu pesquisei também sobre paratax, né, e depois, junto com o Rodrigo, com a professora Ronice, a gente vem apresentando esse trabalho, né, e desbravando esse espaço que ainda é muito novo. Então, quando a gente fala de sintaxe das línguas de sinais, se a gente olhar desde a década de 80, né, quando isso começa no Brasil, especificamente com a professora Lucinda Ferreira Brito, se fala de uma sintaxe do período simples, de coordenação, de subordinação, mas tudo ainda de forma muito incipiente. E hoje a gente busca, a partir do corpus de Libras, investigar qual é a estrutura, né, ou quais são as estruturas, né, que podem ser tidas ou classificadas como estruturas paratáticas, né, nessa perspectiva de que eu tenho duas ou mais sentenças que estão ali, uma ao lado da outra, mas elas têm uma dependência que é semântica, embora estruturalmente, sintaticamente, elas sejam completas, né, o que condiz com o conceito de coordenação, mas semanticamente elas têm uma interdependência, de modo que às vezes eu não posso colocar indistintamente uma na frente da outra, ou alternar a ordem dessas sentenças, né? Isso é uma questão importante. Em relação à segunda parte da pergunta, de que forma essas estruturas diferem do português, basicamente porque em língua de sinais, às vezes essas estruturas paratáticas, elas são marcadas
com uma conjunção, como é o caso, por exemplo, de algumas adversativas, que você tem uma as, pode ser uma as, pode ser uma as aqui, então eu tenho uma conjunção marcando aí uma sentença da outra, né? Distinguindo, separando uma sentença da outra e ao mesmo tempo articulando, mas às vezes você não tem elemento conjuntivo algum e essa marcação ela se dá basicamente por expressão facial, tá? Então esse é um elemento, porque nas línguas orais o que a gente vai ter é a presença da conjunção ou vamos dizer assim o, o silenciamento, a ausência, né? Que é o que a gente chama de no caso de coordenadas assindéticas, né? Só que as assindéticas em libras, elas são claramente marcadas por expressões não manuais. Então, em relação à primeira questão, basicamente é isso. Acho que o Rodrigo pode acrescentar. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença aqui nesse podcast. É muito importante a gente estar divulgando nossas pesquisas da linguística funcional em língua de sinais, e isso abre um novo campo, um novo desafio para nós, pesquisadores, onde nós podemos comparar, perceber possibilidades e ver como o uso natural da língua de sinais, essas pesquisas que já são tão relevantes em línguas orais. Então, obrigado ao professor Jair. Quero agradecer também a presença dos intérpretes que estão aqui, Diego e Josenilson. Acho que é um momento muito importante que nós temos que compreender, e neste conceito de parataxe, a definição de que esse é um conceito muito comum em línguas naturais. Na língua portuguesa, o que você vê em relação a parataxe, você também vê nas línguas de sinais. Mas na língua de sinais, como os estudos, as pesquisas ainda são muito recentes, as estruturas linguísticas, os estudos da fonologia, da pragmática, da semântica, e até da sociolinguística, todos esses estudos estão sendo vistos pela linguística funcional, e como o professor já mencionou, desde a década de 80, né, foram os primeiros estudos. E em relação específica à parataxe, nós temos somente cerca de 4 ou 5 anos que tem sido estudado mais a fundo esse assunto, né? O que não é fácil, né? Temos sempre tentando evitar aquela dependência do que nós já temos na língua portuguesa, porque a língua portuguesa tem suas próprias estruturas, e às vezes tentar fazer essa comparação com a língua de sinais não é viável, porque a língua de sinais ela é totalmente autônoma, ela tem a sua própria forma de se expressar, que você não encontra parâmetros na língua portuguesa. Então, às vezes, essa comparação não é tão simples. A principal uma diferença muito marcante que nós vemos é marcada pela modalidade da língua, né? A modalidade da língua portuguesa é uma língua oral e auditiva, onde ela se expressa nesses dois canais, se expressa e se recepciona. Já na língua de sinais, você tem o canal expressivo, o corpo e as mãos, e a recepção, os olhos. Então isso possibilita construções sintáticas muito diferentes da língua portuguesa. E às vezes você vê na língua de sinais 2 ou 3 orações que estão todas aparentemente conectadas, né? Feitas ao mesmo tempo. É muito difícil você ver um simples gesto que é marcado ali por um sutil movimento de corpo, onde você vê essa conjunção entre as duas orações, né? E às vezes o pesquisador ele cai no erro de achar que aquela expressão corporal ou facial não é linguística. Ela é apenas uma marca, uma expressão que não tem nenhum fator relevante ali no discurso. E não, né? Com o uso de certas tecnologias, né, softwares específicos que nós utilizamos, um deles é o Elan. O Elan, com este software, nós conseguimos fazer a transcrição desses vídeos, né, com as suas devidas marcações no tempo, e com ele nós conseguimos perceber nuances que muitas vezes no discurso ao vivo
a gente não percebe. Então isso é muito trabalhoso, leva muita discussão, né, para a gente discutir aquela construção, que tipo de parataxe ela se encaixa. Então, eu percebo que hoje o conceito ainda não está fechado a respeito da parataxe na Libras. Nós conseguimos avançar bastante, ainda é um caminho que estamos percorrendo. Existem perspectivas diferentes em relação a esse assunto, né? As discussões estão acontecendo, e é um desafio, né, constante, as publicações estão saindo. Para resumir, eu acredito que a principal diferença, onde nós podemos citar, seria da modalidade, né? Oral auditiva na língua portuguesa e a gesto-visual na língua de sinais. Pela modalidade oral auditiva, aquilo traz uma certa linearidade no que diz respeito ao momento em que as frases estão dispostas no discurso. Já na língua de sinais, às vezes isso é sobreposto. Posso dar alguns exemplos aqui, né? Um conceito em inglês de chord shift, que seria esse conceito em inglês, a mudança do corpo, né, para marcar uma mudança no espaço de sinalização. Às vezes você pode colocar isso na esquerda, direita, ou acima ou abaixo, e uma frase você marca ela em uma posição do espaço, e a outra frase ela se complementa em outra posição no espaço. Então, esse tipo de construção é uma parataxe, onde você tem, com o movimento do corpo, a marcação de uma oração em um determinado espaço, a outra oração você marca ela em outra posição do espaço, apenas com um deslocamento sutil do corpo. Outro conceito é o chord list, esse conceito em inglês, que seria, traduzindo, uma tradução aproximada seria mudança de papel, a alteração de papéis, que é o que um fenômeno que acontece. Aliás, deixa eu reformular o que eu estou dizendo. Nós temos essa mudança do corpo para assimilação das, como eu falei, e o chord list, né, que é o que eu estou falando agora, é o que nós chamamos na língua de sinais, aqui no Brasil costumamos chamar de boia, né? O que é a boia em língua de sinais que nós estamos nos utilizando? É quando nós utilizamos uma das mãos, né, e aí nós colocamos ela como uma marcação de itens, né? Então você utiliza o dedo indicador e vai falar uma frase, uma sentença qualquer, ali é o primeiro item. E aí você, quando vai para a próxima oração, a próxima sentença, você utiliza o próximo dedo. Então esta mão que vai marcando essa lista de itens é chamada de boia, né? Então você sinaliza, produz a sua sentença e faz referência ao próximo item da lista. Então é o chamado de boia, o chord list, essa função parataxe que existe nas línguas de sinais. Seguindo adiante, professores, pensando nos usos concretos da língua, quais são os recursos linguísticos e visuais utilizados na Libras para marcar relações paratáticas com expressões faciais, pausas ou movimentos corporais? Muito boa pergunta, importante essa pergunta, vamos esclarecer. Como eu expliquei no momento anterior, né, é extremamente importante sobre o chord list, por exemplo, e também incorporação, né, o uso da mudança da posição do corpo para estabelecer essas relações. Durante a sinalização, e a gente fala de parataxe, né, nas línguas de sinais, a gente tem uma parataxe conjuntiva, né, orações paratáticas conjuntivas, adversativas, e a última, as paratáticas que são disjuntivas. Nós conseguimos identificá-las em línguas de sinais. Quando a gente tem, por exemplo, as conjuntivas, a gente tem orações que são acrescidas em relação à anterior, né? Por exemplo, fazer uma lista, isso, aquilo, outro, tal.
Ou então uma sinalização para um lado do corpo, depois para o outro oposto. Né? Uma informação pode complementar a que foi dita hoje. Uma das mais percebidas, né, é o uso do sinal também, ou também, uma variante aí, né, que acrescenta, né, ela é uma conjuntiva, ela acrescenta outra informação. Ou o empréstimo linguístico, que é o é, a afirmação, é isso, é aquilo, né? É um empréstimo da língua portuguesa que é sinalizado, quase como soletrar, a configuração de é e o sinal. Esse é, né, essa sinalização é isso, é aquilo, ela também é uma conjunção que estabelece a relação paratática conjuntiva. E ela é usada, né, tem essa função, né, a linguística vai perceber isso, a função de acrescentar informações, estabelecer o contexto, né, ela vai no discurso, né, a pessoa vai acrescentando informações, estabelecendo relação com outros. Quando a gente tem uma adversativa, por exemplo, muito semelhante ao que acontece no português, o principal sinal é o sinal que estabelece é o mas, né? Ele tem variantes na sua forma, mas o sentido é mas, porém, a pessoa vem sinalizando alguma coisa, ela diz mas. Uma pequena parada, um tempo curtinho é usado, uma parada na sinalização, nos movimentos, e a pessoa acrescenta, diz uma outra oração, acrescenta outra informação. Há uma suspensão da sinalização. E também a gente tem duas outras possibilidades de parataxe, por exemplo, a aditiva, né, quando a gente tem uma conjuntiva, e tem marcas manuais, né, por exemplo, sindética, e as assindéticas, elas não têm marcas manuais, são marcas não manuais, expressões faciais, movimentos no corpo. A gente sempre pensa que uma das principais marcas das línguas de sinais é aquilo que aparece sendo sinalizado com as mãos. Né? Você tem um conectivo, né, como são também, mas, porém, por exemplo. Ou a afirmativa é isso, é. Contudo, as expressões faciais estão presentes, elas não podem ficar ausentes. E também a posição, o movimento do corpo, né? Ela é uma marca extremamente forte. Uma piscada, por exemplo, né? Movimento com os olhos, a direção do olhar para um ponto ou para outro, que já foi marcado, estabelecido, direção do olhar para cima, para o lado, para baixo, na diagonal. Estas partes, esses usos na sinalização são extremamente mais marcantes do que simplesmente o uso, né, do sinal, as assindéticas. Né? Então, isso é encontrado nas pesquisas, principalmente parado. Eu vou dar um exemplo aqui, né? O meu nome, a minha frase, vou começar. O meu nome é Rodrigo e o meu sinal é este. Veja que eu não uso a expressão eu apenas faço uma parada. O ritmo da sinalização tem um momento onde ele é interrompido. Parada. E aí continua. É bem interessante você perceber isso. Veja, eu não fiz um sinal específico, eu apenas parei. E essas são descobertas linguísticas envolvendo apenas a Libras, a Libras de sinais. Professor Dr. Jair, como o Rodrigo falou antes, né, essas características, né, que nós apresentamos nas parataxes, por exemplo, a adversativa, nós temos algumas marcas que não aparecem, por exemplo, sinalizadas. É interessante, por exemplo, vamos deixar claro aqui, né, na Libras, ou qualquer língua de sinais, ela tem uma característica de ser tridimensional. Então, você tem perspectivas durante a sinalização que estão ativas o tempo todo. Algumas frases, por exemplo, usam classificadores linguísticos. Uma narrativa,
Os surdos costumam contar uma coisa, né, no de sinais. Por exemplo, ele estabelece aqui a relação de uma pessoa com esse movimento da mão com o indicador selecionado para cima, né? Ela é uma frase inteira. A pessoa vinha e caiu, passou. Isso às vezes é complicado de escolher, para escolher quantas orações estão presentes. 1, 2, 3. O Rodrigo deu antes um exemplo, né? Explicou que a modalidade da língua, da Libras, é completamente diferente das línguas orais auditivas, por exemplo. E os estudos têm se aprofundado, né, principalmente na sintaxe, na morfologia, na fonologia, que essas ocorrências em língua de sinais, por exemplo, a estrutura da Libras, apresenta uma independência da língua portuguesa na sua observação dos fenômenos, né? As estruturas próprias da Libras não dependem das línguas orais, por causa da sua modalidade específica de gestual, visual, né, motora. Então, nós temos estudados e pesquisados nessa área da linguística da Libras. Uma das principais dificuldades é desmembrar a segmentação, né? A segmentação linguística no estudo das línguas de sinais. Quando a sinalização, por exemplo, você vai segmentar, pegar apenas uma parte para poder... normalmente tem tudo pronto, né, junto, está tudo... Então isso é bem trabalhoso comparado por causa da sua própria modalidade linguística. A tecnologia tem nos ajudado bastante com isso, principalmente o programa ELAN. Ele tem ajudado a avançar nas pesquisas, a gente ainda tem que continuar, né? Ainda falta muita coisa para ver. Rodrigo, eu ainda queria comentar rapidamente, nós temos discutido sobre parataxe aqui, né, nos estudos linguísticos. A gente tem um corpus de pesquisa da UFSC, de referência nos surdos, tem a liderança com representantes em todo o país, né? A gente se reúne, estuda, conversa sobre o material, discute, faz registros em vídeo, e a gente tem dado esses primeiros passos, né, na pesquisa. Nós temos 4 estados aqui na UFC, por exemplo, a Universidade Federal do Ceará, a UFSC, a UFAL, na Alagoas, e a de Tocantins, Palma, Tocantins, a Universidade Federal de lá, tem feito corpos linguísticos da Libras, e a gente tem feito essas relações, essas comparações, né, sintáticas. É bem interessante para nós ter esse material para pesquisa. Concordo com o que o Jair diz, tem sido extremamente trabalhoso, porque segmentar as estruturas linguísticas são unidades oracionais complexas, né? A gente, porque trabalhar a segmentação, né, dos vídeos em Libras, perceber os sinais, estabelecer que tipo de parataxe ou hipotaxe também é um outro tipo de estudo que envolve as relações entre as orações e os sinais, né? Por exemplo, orações encaixadas. Isso tem sido bastante trabalhoso, né, para nós, né, continuar pesquisas, discussões, fazer essas segmentações. O ELAN ajuda nisso, exatamente, porque é um programa, né, um software que vai nos ajudar a segmentar, registrar o que vem antes, depois. Isso é um estudo bem interessante, envolve especificamente língua de sinais. E é algo que exige bastante tempo, né? Nesse momento a gente não tem tudo estabelecido, mas estamos andando. Jair, também é importante dizer que o trabalho de pesquisa
não é feito de forma isolada. Ele é impossível fazer assim. Esse trabalho de pesquisa, principalmente. Nós temos um corpo, né, de pesquisadores, profissionais da área, aqui do Brasil, né, vários locais do Brasil, e que estão sempre, né, fazendo registros, pesquisando, se reunindo, discutindo, tentando estabelecer, né, uma concordância, né, para a gente poder fazer apresentações de trabalhos também. A gente não tem nada estabelecido, pronto, como a gente falou, as pesquisas são muito recentes, tem pouquíssimo tempo de pesquisa, então ainda estamos nos aprofundando e esperamos no futuro trazer resultados com maior clareza, né? Eu diria que a gente está na fase ainda de bebê, né? Recém-nascido com essa pesquisa, nessa área. Continuando, com base na pesquisa, eu gostaria que vocês compartilhassem, professores, quais tipos de estruturas paratáticas apareceram com mais frequência nos dados analisados? E em quais gêneros discursivos essas estruturas se destacam mais? Eu já respondi essa pergunta antes, né? A principal marca são movimentos não manuais, né? O uso do espaço, né? Aquela lista, por exemplo, é um exemplo, mas os usos não manuais, né? De expressões não manuais. O tipo de discurso, diz o professor Jair, das pesquisas que nós fizemos, a gente usou, por exemplo, o tipo entrevista de livre, né, onde as pessoas se expressam. A gente sabe que o gênero influencia, sim, né, na hora do discurso, da apresentação. A conversa livre, ela é diferente da entrevista, onde as pessoas tratam do assunto, é diferente outros pesquisadores profissionais, vão ver essa questão dos gêneros discursivos e como ocorre parataxe, por exemplo. Nosso trabalho iniciado agora, né, a gente usou a entrevista, mas é óbvio que isso vai influenciar, sim. O gênero discursivo também influencia na ocorrência dos fenômenos linguísticos, né? Outros pesquisadores vão pesquisar, por exemplo, focando em um outro tipo de gênero discursivo. Agora, professores, entrando no processo metodológico, quais critérios vocês utilizam para identificar e categorizar ocorrências de parataxe na Libras durante a análise de dados? Há marcadores visuais ou estruturais que ajudam nessa identificação? Bem, durante a gravação do corpus, nós fazemos primeiramente a gravação, depois a transcrição da fala, da entrevista, né, todo o vocabulário utilizado. Após isso, nós fazemos uma avaliação do corpus que nós pegamos, né, fazemos a edição da entrevista com o UOC. Unidades de orações complexas. Fazemos essa transcrição, depois disso nós fazemos as devidas edições utilizando o Elan, né, os cortes nesses trechos, avaliamos o tipo de oração que nós identificamos. Então nós identificamos 3 tipos, né? As parataxes conjuntivas, que são às vezes marcadas com marcações manuais e também depois nós encontramos sinais como então são marcações manuais que identificam essas, né? Entre as orações você encontra
esses sinais, né, que são marcações manuais propriamente ditas, que fazem a conjunção entre as duas orações. Temos as parataxes adversativas, aí tem o sinal de mas, ou às vezes nenhum sinal, né, não tem nenhuma marcação manual que vai fazer esta marcação das duas orações, às vezes é um movimento corporal, alguma coisa desse tipo. E as parataxes, as disjuntivas, são as parataxes disjuntivas, que prioritariamente nós encontramos com uma marcação manual do sinal de ou, né? Ou seja, esse sinal de ou, ele vai dar a ideia de que ou é uma opção de uma das orações, ou a outra opção, que seria a segunda oração. Então, por exemplo, o Rodrigo vai ao shopping ou vai para a universidade. Então, você tem essa construção na língua de sinais. Então, você tem o sinal de ou, né, que é uma marca não manual, que vai marcar, então, esse tipo de parataxe disjuntiva. Então, nós identificamos esses principais 3 tipos de parataxes na Libras, né? Às vezes há uma marcação manual que nós identificamos e às vezes não tem uma marcação manual, é uma marcação não manual ou corporal. O Rodrigo, só para complementar brevemente, né, quando nós identificamos esses 3 tipos, a conjuntiva, a parataxe adversativa e a disjuntiva, dentre as 3, as que nós mais identificamos foram a conjuntiva e a adversativa. A disjuntiva foram poucas ocorrências. E nós acreditamos que por conta do gênero do discurso, né, que era o gênero entrevista, acreditamos que este gênero, né, influenciou a um pequeno número encontrado na terceira opção, que é a parataxe disjuntiva. Nós acreditamos que em outros gêneros do discurso, que em outras pesquisas podem encontrar isso, vão ser identificadas mais ocorrências. Essa marcação do ou, que o professor já explicou, da disjuntiva, às vezes essa marcação nós encontramos com um movimento lateral da cabeça, uma leve inclinação, né? Essa leve inclinação da cabeça que acompanhava o sinal ou, né, e um pequeno movimento do ombro para tentar identificar uma frase ou outra. Por exemplo, trabalha amanhã ou fica em casa, né? Então você não necessariamente colocou o sinal de ou, mas um leve movimento corporal e uma inclinação da cabeça, você conseguiu marcar essas 2 frases em posições específicas do seu discurso, no espaço, e aí você tem a disjuntiva marcada. Por fim, pensando em aplicações práticas e no impacto desse estudo, de que maneira a investigação sobre a parataxe na Libras pode contribuir para o ensino, a tradução ou a documentação da língua, especialmente em relação à organização do discurso, professores? Bom, nós cremos que o estudo da parataxe na Libras é um estudo mais profundo a respeito da língua de sinais. Serve principalmente para desmistificar, né, a ideia de que a língua de sinais ela se resume ao alfabeto manual ou a uma língua simplificada de segunda categoria. Não, então, quando fazemos esses estudos, né, inicialmente os estudos na língua de sinais eles se concentravam na fonologia da língua de sinais, identificação dos parâmetros, foram muito superficiais, né? E após isso, né, foi se aprofundando os estudos no campo sintático, semântico, né? E no momento que nós estamos atualmente, a língua de sinais, nós temos muitos profissionais que vêm trabalhando na área, que já estão se formando em várias universidades, estão já trabalhando, atuando em escolas, ensinando a língua de sinais. E o que tem se encontrado nessas pesquisas, né, isso ajuda para que esses professores, no momento em que estão ensinando a gramática da língua de sinais, eles consigam ir além,
né? Mostrar que existe uma estrutura complexa em volta dessa língua, né? Conseguir aprofundar ainda mais esse estudo e esse ensino. Então, nós acreditamos que sim, que o que nós estamos descobrindo nessas pesquisas, né, dentro do campo da linguística funcional, eu creio que sim, né? As nossas descobertas, elas ajudam o estudo da língua de sinais, porque mostram para a comunidade acadêmica, a comunidade dos profissionais que estudam a língua de sinais, melhorar a sua prática, entender com melhor profundidade as estruturas da língua de sinais, melhorar a qualidade do seu uso da língua, o seu próprio uso, seus estudos, né? A nível médio, onde a língua de sinais ela já tem sido estudada, né? Você inicialmente, claro, começa ali no mais básico, no simples, você passando ali pelo léxico, pelo vocabulário da língua de sinais, até você aprofundar e você mostrar as diversas possibilidades de construção de estruturas aceitas dentro da língua de sinais, né? E isso os profissionais da área da didática, da pedagogia, podem utilizar suas técnicas para utilizar dos nossos conhecimentos, aplicar em cursos como Letras Libras, né? Existem outras áreas que ainda precisa se aprofundar ainda mais, dentro da semântica, da pragmática, da análise do discurso. Nós ainda temos poucas pesquisas dentro desses campos, né? E a Paratax, né, vem para contribuir com o aumento dessas pesquisas envolvendo a língua de sinais, né, em todo esse contexto que eu falei. O professor Jair, eu concordo com o que o professor Rodrigo falou. Eu acho que o que eu posso complementar que esse estudo da língua é importante por dois motivos. Primeiro, pelo registro da língua, que nós temos como observar o funcionamento da gramática dessa língua, que é muito importante para nós linguistas, conseguimos entender, podemos assim entender como é que se constrói a estrutura dessa língua. E um segundo ponto importante nesse registro linguístico, porque quando nós olhamos para Libras, né, 30 anos, pensando nela em 30 anos para frente, né, eles vão olhar para trás e pegar e se encontrar neste momento, né, as mudanças que nós encontramos hoje, né, as descobertas, e vão poder fazer comparações com o que eles tiverem lá na frente. Né? Quando nós olhamos daqui e olhamos para trás, né, nós não tínhamos praticamente registro nenhum, e hoje nós já temos muita coisa. Né? Então, a pesquisa que nós estamos construindo hoje, né, esses estudos, na área da fonologia, da sintaxe, enfim, nessas diversas áreas, esse registro linguístico, ele é uma marca muito importante, né, para a língua de sinais, né, no mundo inteiro, em particular para a Libras. Bom, a gente vai finalizar rapidamente. Que contribuição, né, a pesquisa pode dar, por exemplo, para a sociedade em geral, né? A gente está estudando Paratax, pesquisando a Paratax nas línguas de sinais, né? Nós temos a formação de professores, de intérpretes, os estudos acadêmicos também. E também pode cooperar para o uso dos estudos linguísticos, né, através de línguas orais, para que as pessoas abram a sua perspectiva para essa questão das modalidades das línguas, né? Como é que as pessoas expressam nas línguas de sinais? Assim como as línguas orais contribuem nas pesquisas linguísticas das línguas de sinais, as pesquisas na área de línguas orais, as pesquisas de línguas de sinais também podem ajudar, né? Pode contribuir, porque a gesticulação, tem muita informação, né? Como as expressões não manuais estão presentes nas línguas de sinais. Isso é uma riqueza muito impressionante para as pesquisas linguísticas, pode contribuir também para pesquisas em línguas orais. Professores, chegamos ao fim. Quero agradecer imensamente pela participação de vocês e pelas reflexões que vocês trouxeram sobre a Paratax na Libras. Foi uma conversa muito rica que ajudou a compreender não só os aspectos estruturais, visuais dessa construção, mas também suas implicações para o ensino, a tradução e a documentação da língua. E assim a gente encerra mais um episódio do nosso podcast, lembrando que todos podem acompanhar os episódios no YouTube e no Spotify. Até a próxima!